Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já faz esse favor, se inscreve, ativa o sininho, encaminha para todo mundo. Tem muita maquiagem legal aqui, tenho certeza que você vai gostar. E também, se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui para você entrar e a gente ficar bem de pertinho, tá bom? Tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube. E hoje eu vou te ensinar o passo a passo desse delineado invertido. Exatamente, é um delineador na parte de baixo aqui dos cílios, que deixa o olhar super marcante, tá? Praticamente não tem sombra, só esses brilhinhos aqui para dar um glam, e eu vou ensinar isso pra você. Então, pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, então o ponto principal dessa sombra é a raiz dos cílios inferiores, tá? Então, faz a sua pele, prepara a pálpebra. Você pode, lógico, fazer também um esfumadinho em cima, depois eu vou colocar um brilhinho só pra dar um charme. Mas o foco tá aqui embaixo, então prepara a pele, passa corretivo, faz toda essa parte aqui inferior com pó, enfim, deixa a pele pronta. E agora a gente faz esse acabamento aqui da raizinha, tá? A gente vai fazer o delineado invertido esfumado, vai ficar super charmoso. Então, eu separei aqui um lápis, esse aqui é o da Quem Disse Berenice. Tem que ser, gente, um lápis bem macio pra gente conseguir esfumar, né? A intenção, quando você for escolher lápis, seja de olho ou seja de boca, uma das principais características de um bom lápis é que ele seja macio, né? E depois ele seque. Não pode ficar aquele lápis também que não seca, porque aí vai borrar, enfim, né? Mas a cremosidade, essa questão da textura, soltar o pigmento ali assim que você desliza, isso é muito importante, tá? Senão machuca o olho. Eu deixei também aqui uma opção que é a sombra da Bruna Tavares, é uma sombra líquida, que também seca, né? Então é uma outra opção se você não tiver lápis, tá bom? O delineador em gel ele também serve, mas você tem que esfumar ele mais rápido para não craquelar. O lápis não tem erro, tá? É o mais simples. Então o primeiro ponto, você precisa iniciar pelo meio, tá? Um segredinho que eu sempre falo quando se trata de cílios inferiores é inclinar o lápis para cima, para a raiz dos cílios, e não aplicar ele reto, senão você faz aquele olho arredondado. Aí você fica com essa expressão, né? Tem gente que fala, eu não vou passar lápis preto na linha d'água, né? Porque eu quero que aumente. Só que se você passar o lápis de forma arredondada, ou seja, desviando dos cílios, você vai fazer esse formato arredondado, aí o olho não valoriza, tá? Então é muito importante você inclinar o lápis para a raiz dos cílios. Entre os cílios precisa ter lápis, né? Então você tem que colocar esse lápis, por isso que precisa fazer um vai e vem até permitir com que o lápis entre no meio dos cílios. Então eu vou começar aqui pela raizinha, fazendo um vai e vem. Se pegar na linha d'água, que é essa parte lisinha aqui, depois a gente limpa com cotonete molhadinho, tá? O importante é a raiz estar bem preenchida. Começa pelo meio, fazendo um vai e vem. Lembrando que vamos esfumar, então não precisa ficar super simétrico. Então, vai e vem até o finalzinho aqui dos cílios, do início até o final. Quando chegar aqui, a gente vai dar uma pausa e depois fazer esse acabamento daquele delineado invertido, que é o tracinho que a gente tanto gosta. Eu vou usar esse pincelzinho da Macrylan, o A14. Ele é que tem aquele com escovinha, normalmente eu uso para sobrancelha. Mas eu gosto muito da espessura desse pincel, ele é um chanfrado. Muito bom para fazer também esse traço de delineador. Então, pega, suja aqui, ó, o pincel e já puxa o tracinho pra cima. Agora eu vou usar um pincel, esse aqui é o 228 da MAC. Ele é macio, tá? Ele é pequeno, né? Vocês podem perceber, eu gosto de pincel pequeno e não tão durinho. Ele tem uma maciez, ó, não é aquele pincel aberto, né? Ele é achatadinho, porém, ele ajuda muito na hora de esfumar. E vou usar uma sombra, que no caso aqui tem que ser preto ou um marrom bem escuro, que é pra fazer o degradezinho, tá? Eu vou usar a sombra preta da paleta da Oceane, a paleta 24, a cor Nor. Você vai pegar o lado do pincel, você tem que escolher uma parte do pincel, nunca suje os dois lados, porque senão vai cair aqui embaixo. Então, você vai direcionar a sombra para cima, para a raiz dos cílios. Então, a parte de baixo do pincel, um lado tem que ficar limpinho. Na dúvida, tira o excesso na mão, pega só a pontinha e vira a sombra para cima. Agora encosta, abaixa o queixo um pouquinho, encosta porque o lápis está cremoso e ele vai aderir como se fosse um primer. E você vai colando no lápis, na raiz, bem próximo aos cílios, tá? É importante que fique bem encostadinho. E vai andando aos poucos, tem que ser leve toquinhos. Agora você pega o pincel, tira o excesso do pincel
E vou dar uma leve esfumadinha. Agora você vai esfumar mais a bordinha, ou seja, essa parte de baixo, não lá em cima na raiz. Pega o restinho que ficou aqui e vai fazendo um vai e vem. E vai olhando o resultado. Eu vou fazer um lado e depois fazer o outro, porque nesse caso eu preciso aproveitar a textura do lápis molhada antes que ele seque, para que a sombra preta que eu estou esfumando em cima, ela fixe. Tá? Vai ser como se fosse um primer mesmo. Se eu passar, for pro outro lado e voltar, quando eu voltar vai estar seco. Tá? Então nesse caso, faz primeiro um olho, depois faz o outro. E aí corrige depois com cotonete, com demaquilante ou corretivo que eu sempre ensino. E vai, ó, tira o excesso, eu fico com essa toalhinha aqui, ó. Tiro o excesso e volto e esfumo mais um pouquinho. Eu gosto muito desse pincel da Candice Berenice, ele é dual fiber, ou seja, tem essas cerdas fininhas aqui em cima, para esfumar melhor. Eu faço um vai e vem para tirar o excesso, deixar o acabamento mais fino. E se você perceber que em algum momento ficou muito preto ou desceu muito, você vai trabalhando com cotonete, um pouquinho de corretivo e aí vai alinhando esse degradê. Eu vou pegar o chanfrado de novo e vou melhorar esse acabamento aqui, ó. O traço do chanfrado é ele que faz esse puxadinho de cima, tá? Agora eu vou começar ao lado de cá, raizinha dos cílios. Então, ó, vou fazer bem devagar, balança bem os cílios. Não fica com o lápis reto, com o lápis inclinado. Tem que estar bem apontadinho e vai ocupando toda a raiz. Se você reparar, os cílios inferior vai ficando até mais grossinho. Suja ele aqui na partezinha de fora e puxa. Se sair tortinho, vem com cotonete e alinha. Lembrando que lápis é mais fácil porque ele fica mais esfumado. Vou sujar mais um pouquinho. Agora você precisa comparar essa questão da altura, tá? Se o traço está mais reto ou mais inclinado. E esse aqui eu vou corrigindo com o de lá. Então, se você faz o traço fica mais grossinho, você vem com o cotonete e tenta alinhar, para que os dois lados fiquem parecidos. Lembrando que a gente levanta às vezes um lado mais que o outro, então é importante essa parada, você afasta o espelho e olha, porque às vezes um toquinho por cima ou por baixo você já consegue corrigir, tá? Cotonete seco, tá? Se você subiu muito, vem por cima e desce ele. Se você tiver que afinar aqui embaixo, você vem devagarzinho com o cotonete deitado e você consegue fazer o alinhamento melhor. Agora eu pego o pincelzinho de esfumar, só um lado do pincel, como eu falei, e vou selando a raizinha do cílio, dando pequenos toquezinhos. Agora, limpo meu pincel e faço aquele esfumadinho. Um vai e vem, venho caminhando só na bordinha. Toma cuidado com a mão nervosa, porque a gente vai com tanto sede ao pote, que aí faz aquele esfumado arredondado demais. Se você já tem um olho arredondado, se você acha que o seu olho já é muito grande, aí você pode passar o lápis preto na linha d'água também. Aí você vai fechar toda essa partezinha de baixo, também fica bonito, só que fica mais marcado, né? E, gente, você pode usar esse truquezinho com outras cores. Um berinjela, um marrom, fica super lindo. Fica bem esse desenho, fica mais suave. Agora, volto pro chanfrado, tá? Um pouquinho de sombra e vou fazer esse tracinho ficar um pouco mais pigmentado, ó. Só encosta, aproveita a cremosidade do lápis, um pouquinho aqui, reforçar esse lado, e aí você compara e vai alinhando, tá? Esse pincel é realmente muito bom. Se você for usar ele para sobrancelha na sequência, minha querida, você vai ter que higienizar bastante, porque o preto ele impregna. Então nem pense em passar aqui, agora eu vou fazer minha sobrancelha. Vai ficar preta, porque eu já fiz a minha sobrancelha, então ele tava com um tomzinho suave, não atrapalha em nada, tá? Agora eu vou fazer o alinhamento, porque já que a ideia é essa coisa mais geométrica, assim, eu vou corrigir um pouquinho desse final com corretivo e pincel, que eu sempre falo aqui, tá? Corretivo da MAC 242S, é um pincel de corretivo, qualquer pincel bem achatadinho, e um corretivo do tom da sua pele, tá? Eu vou usar o Studio Finish da MAC, tá? É cor NC20, para fazer essa correçãozinha embaixo, tá? Tem que ser um corretivo do tom da sua pele. Então, pega aqui com a pontinha do pincel e aí você corrige. Primeiro você usa o cotonete, tá? Para tirar o excesso do pó, e aí você remove, e aí depois, com a região mais limpa, você vem com o corretivo. E aí faz aquele alinhamento bem, parece que fez com a régua, vai devagarzinho. Mas vocês viram que não tava nada, né, muito, é mais pra ficar perfeitinho.
Agora, como eu já falei, né, essa parte de baixo foi o nosso ponto principal da sombra e agora a gente vai aplicar uma sombrinha aqui em cima só para dar um charme. Fica livre, tá? Se você quiser usar só pigmentos, se você quiser passar uma sombrinha colorida, enfim, o importante é que você goste aí desse resultado, tá? Eu vou usar essa sombra aqui da Kiko, que eu gosto bastante, tem um tom neutro, já que embaixo tá preto, eu quero um tom mais neutro na parte de cima. Com o dedo mesmo, centraliza a sombra, primeiro bem próximo à raiz, e depois vou esfumando. Melhor pincel, né, gente? Não gasta. Olha que belezinha. Faz o acabamento aqui por cima do traço, avançando junto com o puxadinho aqui do delineador. O outro lado, vale deixar sem nada também, tá? Aqui eu vou puxar, que é para acompanhar. Mais uma camadinha, espalho o restante na pálpebra. Vou usar os cílios sensacionais, tá? Bastante camada, encaixa bem embaixo. Como não tem sombra na parte de cima, gente, os cílios é necessário que ele esteja ali em ascensão. Se você tiver com extensão de cílios, melhor ainda, porque aí ele já vai estar pronto. Bastante máscara de cílios e capricha bastante no cantinho de fora. Eu vou colocar uns cílios, sabe aquele do meio para fora que eu já ensinei vocês? Eu vou usar ele aqui para acompanhar o traço. E agora eu vou fazer aquele truquezinho de usar um cílio só, cortadinho no meio, um em cada lado. Ó, já até cortei aqui. Precisa ser um cílios que tem aquele início mais curtinho e finaliza também curto, tá? Tem alguns que são aquele finalzinho mais levantado, aí não dá pra você cortar porque um lado vai ficar diferente do outro. Então sempre usa esses cílios que finaliza igual o começo, corta no meio e aplica a colinha. Que eu tô usando essa cola da Atelier Paris. Ela é muito boa mesmo. Vou colocar um pouquinho na base, ó, passa com uma espátulazinha ou a pontinha da pinça, passa a cola, deixa agindo um pouquinho e aplica. Cada cola tem um time, né? Você precisa ir no momento da liga mesmo da cola, tá? Coisa de segundos, assim. Pra você saber quando é o ponto certo, a hora que você encosta, ela já faz aquela liga assim e já puxa, tá? Se você colocar e ficar lambuzando muito, é porque ainda tá úmida demais, aí tem que esperar mais um pouquinho. Então, vou lá pra raiz. Apoia a mão um pouquinho, só no final. Encaixa, abre o olho para ver se está no lugar certo. Ó, agora com esse pequeno instrumentinho aqui, gente, que é um pentinho de ferro, você vai fazendo a junção, tá? Isso é ótimo até para afinar um pouquinho o volume da máscara de cílios, às vezes fica muito grosseiro, você consegue tirar o excesso. Mas aqui eu gosto de fazer essa junção. Quando eu coloco metade de cílios, para misturar bem, sabe? Não ficar aquela sensação de cílios só do meio para fora. Agora, mais um pouquinho de máscara de cílios só para dar a mesma textura onde você colocou o postiço. Mas bem pouquinho, tá? A ideia não é deixar ele grosso, não. Então, e o legal desse aqui é que ele vai acompanhar o puxadinho. E ó, para finalizar e dar um charminho a mais, vou usar um pigmento Furtacor da NYX. Aí você coloca no dedo e vai dando toquinho só no meio da pálpebra, tá? Como eu sempre falo, também é opcional. E aí espalha o restante. Ó, tá vendo? Um efeito molhado, fica super bonito, né, gente? Dá pra usar numa festa isso aqui, né? Tá bem glamuroso. Se você não gosta de brilho, não usa nada em cima, eu sempre falo, a gente tem que ir até onde a gente gosta, né? Se de repente só o traço embaixo foi suficiente, só capricha na máscara de cílios, não precisa colocar cílios postiços, tá? Lembra que você pode trocar o preto por qualquer outra cor. Então, usa aí um pouquinho os tons coloridos, eu sempre dou um toquinho de cor aqui no YouTube. E espero que você tenha gostado dessa dica. E se você não é inscrito no meu canal, já faz isso, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma maquiagem, tá? Tem muito conteúdo bom aqui já. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui para você também me acompanhar lá, tá bom? E a gente se vê na próxima make. Beijo!